Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória, que nos concede a graça, o poder e a unção do Espírito Santo do Senhor. Meu amigo, minha amiga, Deus continue te abençoando muitíssimo e te concedendo as mais ricas e copiosas bênçãos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que esse dia seja um dia de trabalho abençoado e o Senhor te dando grandes vitórias por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito bem, amados, nós vamos para a leitura da palavra de Deus, falando agora sobre o batismo, né? Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que a pessoa que se batiza como o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Pastor, como que Jesus foi batizado? Jesus se batizou aos 30 anos de idade aproximadamente, mais ou menos 30 anos, é o que está na palavra do Senhor. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus se batizou nas águas, Jesus se batizou no Rio Jordão, e a palavra diz que Jesus, sendo batizado, ele saiu das águas e ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo veio em forma corpórea como de uma pomba e repousou sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, e começou ali o seu ministério. Então o ministério de Jesus, ele inicia após ser batizado. É só ler a palavra do Senhor que você vai entender quando disse: e como todos eram batizados, Jesus, sendo batizado, saiu logo da água. Entendeu? Então Jesus foi batizado por imersão. A palavra batismo significa sepultamento, imergir, submergir e tornar tirar. Então o que a palavra corresponde? Diz o seguinte: por imersão nas águas ele foi batizado, e através do batismo, esta demonstração para o mundo do pecado, que a gente morre. Então Jesus, quando foi batizado, ele demonstrou ao mundo do pecado, ao mundo materialista, que ele obedeceu a palavra de Deus, o mandamento do Senhor. Porque quando João disse para Jesus: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim, Jesus disse: João, deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, tem que se cumprir a palavra. Então Jesus fez isso. Então por que eu e você, por que as pessoas rejeitam o batismo nas águas? O batismo nas águas significa o novo nascimento, como nós lemos na palavra. Eu estou com a minha Bíblia aqui na minha mão, aberta, Romanos capítulo 6, verso 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte. Então Jesus, quando ele é batizado, simboliza que ele estava morto para o mundo, e como morto para o mundo, ele precisaria ser sepultado, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus e rejeitamos o pecado, nós também morremos para o mundo. Meu amigo, minha amiga, entregar a vida para Jesus não é brincadeira.
entregar a vida para Jesus, receber, aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da nossa alma, é preciso sim conhecermos a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você que para ser batizado é necessário você se arrepender dos pecados que você cometeu, principalmente o pecado de idolatria. O pecado de idolatria é uma afronta diante de Deus. Deus não aceita de hipótese nenhuma alguém que dobra o seu joelho perante um ídolo, perante uma imagem de escultura, que os homens santificaram, beatificaram, santificaram e colocaram dentro da igreja como se fosse um santo. E aí se torna ali objeto de cultos, de veneração. E as pessoas têm ele como seu santo, seu Deus, seu padroeiro, seu protetor. Isso é pecado gravíssimo diante de Deus. Isso é blasfêmia. Deus não permite um negócio desse. Pastor, mas eu aprendi assim. Eu também aprendi assim. A minha mãe também aprendeu assim. Meu pai, meus avós materno, paterno também aprenderam assim. Desde 4 ou 5 gerações atrás. Mas hoje eu conheci a palavra. Hoje eu tenho um pequeno conhecimento da palavra, e está claro e nítido que nós não podemos adorar outro nome, nem criarmos imagens do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nos mares e nem debaixo dos mares. Nós não podemos fazer isso. E todas as vezes que assim o fizemos, nós cometemos pecado diante de Deus, e pecado gravíssimo, pecado de blasfêmia contra Deus, mesmo na ignorância, porque o diabo cega o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, através da leitura e da mensagem da palavra de Deus. Eu ignorava a Bíblia, eu ignorava a palavra, eu era contra a Bíblia, eu era contra quem servia a Deus. Eu fui até ligeiramente um perseguidor dos evangélicos, mas o Espírito Santo abriu a minha mente. Vou dar uma olhadinha na conversão do apóstolo Paulo. Ele chamava-se Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja. Mas ele encontrou com Cristo, ouviu a palavra de Cristo, se converteu, passou a ser um pregador do Evangelho, e ele que era perseguidor agora passou a ser perseguido. Porque o mundo não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. A religião não aceita isso. Então veja bem, nós vamos morrer para o mundo. Morrer para o mundo é abandonar os hábitos religiosos que os nossos pais nos ensinaram. Eles nos ensinaram errado porque aprenderam errado. Por quê? Porque não examinaram as escrituras. A religião não permitia ler a Bíblia, irmãos. Mas graças a Deus que o Espírito Santo quebrou essa barreira. Hoje nós podemos ouvir, podemos entender e compreender a palavra de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, como disse o próprio Jesus, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, quando nós cremos no Evangelho, arrependemos dos pecados que cometemos, de todos os pecados, e não importa qual seja o tipo de pecado que a gente cometeu, Jesus, Ele nos perdoa quando nós nos convertemos. O que significa a palavra converter? A palavra converter na nossa língua portuguesa significa mudar de vida, mudar de opinião, mudar de partido.
e mudar de religião. Está lá bem claro no dicionário português, da língua portuguesa, no Aurélio, que é um dos dicionários mais ampliados da língua portuguesa. Converter é mudar de religião. Então nós não mudamos de religião apenas, nós cremos em Jesus e abandonamos a religiosidade. Então nós vamos ser batizados como Jesus foi batizado. Na próxima programação nós vamos continuar falando como Jesus realmente foi batizado, como aconteceu no batismo de Jesus, e você pode pegar a sua Bíblia aí para conferir. Ok? Não acredita só no que o pastor João Mendes está falando e outros pastores falam. Abre a Bíblia, leia a Bíblia, veja, eu te dou liberdade para isso no nosso caso, da nossa programação, tá bom? Tudo que nós falarmos aqui, você tem liberdade de ir na Bíblia e conferir o que nós estamos pregando. Eu tenho um compromisso com Deus, não com o homem e nem com a religião, mas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender, compreender a sua santa palavra e nos colocarmos na presença do Senhor para sermos poderosamente abençoados pelo Senhor. Abre o nosso entendimento para que entreguemos as nossas vidas a Jesus, único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da nossa alma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Meu amigo, minha amiga, pega aí a sua garrafinha com água, a sua jarra, porque o Senhor vai ungir agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, unge, Senhor nosso Deus, estas águas que estão, Senhor, nesta garrafa, na minha mão inclusive, aí na jarra, aonde quer que essas pessoas estão com esta água, Senhor, para ser ungida e consagrada pelo Senhor, para a cura e a libertação, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela bênção, pela graça, pela vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode enviar esta mensagem a quem você desejar, em nome do Senhor Jesus. E também às 6 horas da tarde nós teremos a programação só para a oração. É oração de libertação, onde Jesus vai operar grandes milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Amém? Então até às 6 horas da tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão contribuindo financeiramente para a manutenção desta obra de evangelização interdenominacional. Desperta, Brasil. Amém. E um ósculo santo no teu coração. Deus te abençoe e te guarde muitíssimo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.